Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos de volta com o nosso IFM Cast, agora para a temporada 2025 com novidades. Se o ano passado nós tivemos 8, 9 episódios com personagens da IFM, especialistas de mercado, de segmento, de vendas da IFM, esse ano nós temos uma grande novidade. Nós teremos clientes e nesse primeiro episódio de 2025 estamos inaugurando com um grande cliente da IFM. Temos aqui hoje uma pessoa conhecida que é o Thiago Piscin, que é especialista de mercado de agrícola para o Brasil, negócios da área do agro para a IFM, e um grande cliente, o nosso querido Tiversino. Tiversino, que é de Pedregulho. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo aqui ao IFM Cast e obrigado por aceitar o nosso convite. Não, eu também estou bastante satisfeito também, né, com o convite de vocês aqui. Tá podendo falar, né, um pouco da parceria aí com a IFM, né, que tem dado tudo super certo aí do que a gente tem realizado aí nos nossos equipamentos, né? E de estar aqui hoje representando a Monsanto está sendo muito bom. Pois é, eu nem falei, o nome, né, Tiversino, que é o nome italiano, um nome diferente, né, que nós falamos aqui nos bastidores, Tiversino Ferreira, o sócio fundador da Monsanto Máquinas Agrícolas, né? E eu queria que você contasse um pouquinho primeiro quem é o Tiversino, falasse um pouquinho de você, da sua formação, da sua história. Sempre foi bastante focado na parte desde pequeno, com um sonho na parte de mecânica, de empreender. E assim, sempre fui nascido e criado em fazenda, né, na roça, né? E essa coisa de maquinário, máquinas agrícolas, ela foi uma coisa que sempre despertou um interesse muito grande sobre isso. Desde pequeno, vendo assim os tratores quando chegava na fazenda e a gente olhava as marcas, né? A gente ficava louco para poder saber assim, o interesse em saber como era produzido, né? Como que era uma fábrica de equipamentos e tudo mais. Então, assim, esse despertar, né? Essa curiosidade, ela se virou uma realidade, né? Porque a gente conseguiu, com meus 18 anos de idade, eu entrei em uma empresa, né, onde eu juntei a parte do curso de engenharia mecânica e mais também a prática, né, ligado à parte de equipamentos agrícolas, né, tudo isso, que foi onde eu tive bastante conhecimento e que um dia eu resolvi abrir meu próprio mercado, minha própria empresa, né? Foi aí que nasceu então a Monsanto. A Monsanto Máquinas Agrícolas. Então, e aí quando que surgiu a Monsanto? Ela tem quantos anos, né? O que ela faz? Que tipo de maquinário que ela faz especificamente? Já sei que é para o mercado agrícola. Sim. Você pode falar um pouco para a gente? Conta um pouquinho da sua empresa, por favor. Então, e Monsanto não tem nada a ver com o Oscar Schmidt, né? Não tem não. Na verdade, o serviço com qualidade, né? O nosso perfil é fazer assim um equipamento, né, que hoje atende a qualidade no mercado, né, baseado no que a gente fabrica e tanto nas nossas manutenções que a gente faz hoje. Certo. Então, assim, o nome Monsanto veio de um nome assim, tudo que a gente faz bem feito, né? Aí foi da onde que surgiu a Monsanto aí. Tá. Isso, porque é através de nossas mãos que a gente leva para o campo a solução, né? E, então, assim, com onde a gente faz nosso trabalho muito bem feito, né? E que ano que surgiu a Monsanto? Surgiu em 2020. Um pouco antes da pandemia ali. Tá. Isso. E qual o tipo de máquina, qual a aplicação que vocês fazem? Que tipo de maquinário? Então, hoje a Monsanto, ela tem suas linhas, né, de culturas, né, que a gente trabalha hoje em grãos, citros, cafeicultura e canavial, né? Tá. Então, assim, a gente tem a nossa linha de fabricação para essas áreas, né? E também para a parte de citros, né? Que foi uma
um equipamento que foi bastante para frente, né, na nossa fabricação em 2023, certo. Que foi o carro-chefe, a barra aguadora, né, que a gente fala hoje. Tá. Aguadora? Isso, aguadora. Aguadora. Irrigação? Isso, irrigação. Entendi. Voltado à irrigação, tá. Que é o problema que hoje atualmente a gente está tendo em relação à falta de mão de obra para plantio novo de laranjas, né, de cafés, eucaliptos e tudo mais. Bacana. Isso. E, Tiversino, me tira uma dúvida. Como é que surgiu aí a relação, a sua relação que você tem hoje com a IFM? Como é que você conheceu a IFM? Em que momento você sentiu a necessidade de buscar a automação e buscar a IFM? Conta um pouquinho dessa história, por gentileza. Quando foi desenvolver o projeto da barra aguadora, tá. No mercado a gente precisava fazer um sistema eletrônico, né? Para a gente poder adequar no nosso equipamento para poder fazer o sistema eletrônico e mecânica junto, né? Tá. E no mercado, o nosso cliente final aí é uma grande empresa hoje na parte de citros aí. Tá. Eles também têm a parceria com a IFM, são clientes da IFM. Certo. E nisso daí, eles apresentaram o Thiago, né, junto com esse projeto, né, e nesse projeto o Thiago trouxe a tecnologia da IFM, né, que foi o sensor OGT 500, né, e para a gente poder colocar ele no equipamento para que a gente conseguisse fazer o funcionamento da irrigação, né? Quer dizer que foi uma indicação, então, do cliente final. Isso. Da Monsanto, que é essa grande multinacional aí do setor fabricante de sucos, que já é cliente da IFM, que indicou a IFM para vocês. Isso mesmo. Indicou. Legal. E você comentou aí, en passant, quais são hoje os equipamentos que você usa? Você falou parte eletrônica, automação. Quais são os equipamentos da IFM que você usa na sua aplicação hoje para aguadora e para a área essa solução específica aí para esse? Isso, no caso assim, hoje atualmente, o uso da parte do nosso equipamento com a IFM está sendo na barra aguadora, voltado na parte de irrigação. Certo. E também tem junto também um complemento que vem a coroadeira, né? Que a gente consegue fazer a parte de altura, né? Dimensão da planta, para na onde a pessoa que estiver fazendo a operação, ele poder saber a quantidade de profundidade que ele está fazendo, né? Só que é um equipamento assim que existente já no mercado, porém a barra aguadora hoje ela já é um complemento maior, é um uso mais abundante, vamos falar assim, tá. Que é o conjunto, que aí a gente pode estar casalando junto aí para vendas, né, de quem está no ramo aí de plantio novo. E assim, e a finalidade dessa barra de aguação é que hoje você substitui, né, a mão de obra, né? Tá. Então, assim, e a falta de mão de obra que você está tendo hoje, essa máquina veio para poder substituir. Só para o pessoal aqui entender, quem está assistindo, até vou pedir aqui a ajuda do Piscin também, o Tiversino. Então, até porque eu também vi um vídeo com a aplicação, né, um trator passando e tinha uns pés lá de laranja, né? E aí, quando chegava perto do trator, o trator chegava perto com o equipamento da Monsanto, aguava ali, né? Irrigava o pé de laranja. É isso mesmo? Você pode explicar um pouquinho pra gente como é que é essa aplicação? Como é que era feito antes? Se essa mesmo é a aplicação? E que problema que a gente conseguiu resolver, né? Ajudar a Monsanto a ajudar o cliente final a resolver. É isso aí, Rodrigo. Na verdade, como o Tiversino já comentou aí, né? É um grande produtor de suco de laranja do interior aí, né? Tá. E a gente já tem um longo
longo relacionamento com eles, né? E aí eles falaram que o setor agrícola, né? Porque o agro ele vai tanto no industrial quanto no agrícola, né? E aí quando a gente chegou lá, ele falou, o pessoal da agrícola está precisando de uma ajuda na parte de sensor. Então, o que era feito antigamente? Antigamente você tinha ali, né, o trator puxando, né, o tanque e fazendo a irrigação de a rua, né? A gente pode chamar de rua, né? Toda a fileira ali, né? Então, a intenção da IFM foi a gente, juntamente com o Tiversino, né? O Tiversino, ele tem, a gente comenta aqui, a gente brinca, o Tiversino é a minha mão mecânica, a eletrônica e a automação é comigo, né? E a gente formou um bom time lá, então a intenção minha foi pegar a narrativa de controle, né? Então na automação a gente chama de narrativa de controle o quê? O que o sistema tem que fazer, né? Como ele tem que funcionar. E aí, utilizando o OGT 500, né, com supressão de fundo, nós conseguíamos apenas detectar somente o pomar, né, o pé de laranja, e fazer a irrigação, né, somente na coroa. Então vinha passando o trator, aí tem o pé, ele parava, chegava a planta ali, ele ligava, aí ele vai pro próximo e... Isso, então ele ligava, jogava água, quando ele sentia que não tinha mais o pé de laranja, ele desligava a válvula, o trator continuava na velocidade dele até o próximo pé, até terminar a rua, né? Isso aí, Piscin Tiversino, traz um ganho em termos de economia de água, em termos de... Parece que você tinha antes, né, 2 colaboradores que faziam a abertura da válvula, é isso mesmo? Isso, na verdade a mão de obra ela está muito escassa hoje, né? Então, e o agro é uma condição de sol, então a pessoa tem que ficar ali debaixo do sol, então assim, é uma condição complicada, né? Então, com isso, você acaba diminuindo os possíveis erros humanos, né? Fazendo com que você tenha um saving aí, né? Você tenha uma redução do consumo de água, que hoje está em pauta, né? Esse assunto de sustentabilidade e tudo mais, né? Então você consegue ali reduzir o problema de você, às vezes, também gerar uma competição ali nas plantas, né? De você molhar o capim entre os 2 pés de laranja, né? E poder, às vezes, reduzir o consumo de nutrientes do pé de laranja, que é o que vai dar dinheiro, né? O capim não dá dinheiro, né? Então, você teve um saving ali no consumo de água, tá? E você teve um saving também na questão de quantidade de custo de trabalho humano, né? Entendi. E hoje, Tiversino, como é que é trabalhar com a IFM? Além de você aturar aqui o Thiago Piscin, né, no dia a dia, como é que é? Quais são as vantagens em termos de a tecnologia do produto? Eu acho que na questão do campo ali, né, são ambientes que tem o sol, tem poeira. Como é que tem sido essa sua experiência em ser cliente da IFM? Sim. Então, assim, sendo bem sincero e sendo franco, do tempo que a gente tá junto aí, o que eu tenho para dizer é que a tecnologia, né, igual os sensores, a parte também dos cabos que faz a automação ali, o que eu tenho para dizer é que tem dado super certo, né, no funcionamento. E outra coisa também é a pós-venda, né, da IFM aí, né, a gente liga pro Thiago, o Thiago dá uma atenção muito grande para a gente, né? A agilidade que a IFM tem, né? De preocupar com o cliente, assim, é muito rápida, né? A solução, né? Isso aí é importante, porque a gente vê isso, o Thiago, sendo da IFM, mas vestindo mesmo a camisa da Mão Santa, né? Que eu vi desde o início até hoje, né? Nunca mudou essa lida, né? Eu e ele, essa ligação que teve, assim. E o bom que nesses produtos que a gente coloca da IFM no nosso equipamento,
são sensores para alta resistência, né, de inox, né? Então isso ajuda demais por estar no campo, vibração, né, porrada, é uma coisa que aguenta pra caramba, né? Então assim, foi um sensor que casou muito bem com o equipamento. O OGT 500, né? Isso. Você quer falar um pouco do OGT 500? Ele é inox, ele tem algumas... Inclusive, fazendo aqui um parênteses, o nosso e-shop tem todas as informações sobre o OGT 500 e outros produtos mais da IFM. Então, www.ifm.com.br. Esse é o endereço que você encontra nossos produtos lá, inclusive o OGT 500, e também as aplicações como essa aqui que nós estamos falando do setor agrícola. Quer falar um pouquinho para a gente, Piscinho, sobre o produto, sobre... Isso, ali a gente teve... tivemos ali uma análise do campo, né? Então ali no começo, acho que no começo do projeto, né, Tiversino, não tava... o da galáxia lá, não tava com muita chuva, não tava com muito sol, então tava uma temperatura normal e a gente utilizou um outro modelo da IFM, até melhor do que o OGT 500, né, com uma precisão maior, um alcance maior. Só que depois que o sol raiou, a gente teve alguns probleminhas de aplicação, né? O sensor ele fez o trabalho dele, porém, por ele ser muito melhor, algumas premissas a gente tem antes de aplicar. E aí onde entrou o OGT 500, que é um sensor robusto, né? Totalmente de aço inox, com supressão de fundo, que é importante para que a gente não pegue o posterior ali do alvo, né, vamos dizer assim, e a nossa tecnologia de cabos, né? Então a IFM possui cabos, né? Como até o próprio Tiversino comentou, os nossos cabos ele tem uma vedação, né, especial. Então você tem ali a catraca, o sistema, né, inovador de catraca, onde você não tem problema com vibração, porque você imagina um trator a 2,5 km carregando uma estrutura metálica, né? Num terreno que tem desnível. Então, vibração ali é o que a gente mais tem. Então, o sensor ele tem que ser robusto e ele tem que ter uma forma de conectividade, né? Uma conexão mecânica também que possa suportar esse tipo de ambiente. E o agro, principalmente na barra de irrigação, né? A gente tem água, né? Então ele tem que ser também... Grau de proteção IP... Ele está com IP69K. Tá. Tá? Então, assim, o importante são os mínimos detalhes que nós fizemos vários testes. Acho que tivemos 2 protótipos, né? Isso. Então foram 2 protótipos, indo até o cliente, usando a fazenda do cliente como um laboratório, até que a gente chegou na máquina release, né? E hoje aí a gente vendendo a máquina aí né? Então foi uma junção Tiversino na parte mecânica, porque eu sou zero mecânica, né? Então, que bom que você concorda. E Tiversino mecânico, pum. Exatamente. Então, eu fiz mecatrônica, né? Só que o meca eu esqueci, então eu fiquei só com trônica e aí foi onde juntou um time, o Tico e o Teco. Então a gente foi lá, fez o teste, foi aprovado pelo cliente e a gente está aí com taxa de devolução baixíssima e essas taxas ainda quando existe uma má operação da máquina, onde tem um acidente que bate numa árvore, né? E aí já puxando esse gancho, também temos sistemas anticolisão que a gente pode até ofertar para o cliente no futuro aí, para que ele não tenha problemas até em bater o trator com toda a estrutura do Tiversino aí. Bacana. Tiversino, quantas máquinas hoje você faz aí por ano? São máquinas são tailor-made ou são seriadas? Como é que funciona? Então, essa máquina, por ser uma máquina nova no mercado aí, né? Então, assim,
existem, né, as procuras, né? Só que são todas sobre encomendas, né? Porque, vamos falar assim, alguns pomares, algumas coisas, nem todos são padrões, né? Tá. Então, assim, aí no caso, o nosso cliente, ele passa a necessidade que ele precisa e a gente fabrica e personaliza conforme a quadra, o pomar, as dimensões que ele precisa, né? Entendi. Aí a gente fabrica a máquina nesse padrão dele. E todo o projeto da máquina é da Monsanto, são de vocês, é feito internamente. Isso. Você tem um time de engenharia, de projeto que faz Temos. todo o desenvolvimento. Isso. Tá, e aí esse time entrou em contato com a IFM e aí vocês fizeram essa prova de conceito, né? Sim, exatamente. Esse protótipo, e aí foi aprovado pelo cliente final. E aí foi interessante também, Rodrigo, porque a gente apresentou essa solução, né, numa maquete na AgriShow de 2024, né? Lembro. Então, assim, foi bem interessante porque eu dei um feedback até pro Tiversino, porque a gente estava muito focado na laranja. Só que na AgriShow houve ali procura para eucalipto. Então, cheguei pro Teco aqui e falei, mecanicamente, dá para mudar? Vai dar. Então, falei, na parte da automação é a mesma coisa, né? E aí foi interessante que alguns meses atrás nós fomos chamados por uma empresa para o maracujá. Só que aí o Tiversino veio com um desafio. Entre as plantas de maracujá você tem algumas madeiras de esteio, né? Para você suportar o galho do maracujá. Tá, que interessante. E nisso aí a gente não poderia pegar. Então nosso sensor tinha que ser inteligente o suficiente. Então a gente começou a aumentar o grau da inteligência da máquina. Isso que eu achei legal, né? Então eu falei, poxa, e agora? O que a gente vai fazer? E aí entrou outro produto da IFM, que é o OGD 251, que além de distância ele pega reflexão também. Então eu conseguia pegar a reflexão somente do pé de maracujá e não da madeira. Então assim, é legal que essas interações que a gente está tendo com a Monsanto, nós estamos a cada dia que passa pegando aplicações novas. E daqui a pouco, hoje a barra irrigadora, o carro principal é para laranja. Mas a gente já está entrando no eucalipto, já está entrando no maracujá. Então provavelmente daqui a pouco teremos 3, 4 projetos aí parecidos, porém cada um com o seu RG, né? Com o seu ID ali. Legal. E aí, assim, aproveitando aqui, eu tenho uma dúvida. Você falou sobre a questão do cabeamento, cabos, conectividade. Como é que está isso no campo hoje? Porque o campo tem a questão da banda larga, do Wi-Fi. Como é que você vê essa questão? Até posso depois, né, se você quiser também comentar, fica à vontade. Como é que você vê essa questão aí da conectividade, da indústria 4.0, da digitalização no campo? Isso. A agricultura, né, Rodrigo, ela é artesanal, né? Então, aí o papel da IFM, né, nesse sentido, né? A agricultura é uma coisa milenar, né? Então, desde a época, né, lá do passado, a gente tem a agricultura aí e ela vem se desenvolvendo, né? Mas é o que eu sempre comento, o pessoal da mecânica, a engenharia mecânica, ela é muito forte ainda dentro do agro, né? Porque eles estão acostumados com a coisa bruta ali, né? Então, é a máquina fazendo furo, fazendo buraco, fazendo rasgos no chão, né? Então, é muito mecânico ainda, né? Porém, contudo, entretanto, a gente vai nas feiras, nós vemos que as empresas estão gerando algo a mais. Então, tudo isso, por exemplo, no passado, você não tinha trator com ar-condicionado. Hoje você tem trator com ar-condicionado. No passado, você não tinha trator com GPS. Hoje você tem um mapeamento por GPS. Hoje você faz plantio com taxa variável e taxa fixa, né? João, do pessoal do mobile aqui, né? Especialista nisso. Então, assim, hoje você tem várias tecnologias para ajudar o pessoal do campo a não ter que ficar tão exposto, né? Porém, contudo, entretanto, nós temos uma questão de confiança. Então, quando você traz uma coisa nova, será que vai funcionar? Sei como é que é. Só que sabe o que é? Você investiu ali milhões do seu banco, da sua poupança, né?
eu até falei isso no outro podcast, se você chegar para sua mãe, para seu pai e falar, olha, tô com 2 milhões aqui no bolso, né? Preciso investir em algum lugar. Eles vão falar poupança, por causa da segurança. Sim. E até o mindset dele, a cultura. E a cultura. Então é a mesma coisa que acontece no agro. Perfeito. O agro, ele vai demorar um pouquinho para chegar. Só que a hora que a primeira empresa conseguir enxergar o benefício e a produtividade, vai dar certo. Tá? Então a IFM está sendo uma propagadora de tecnologia. Tá. Então o meu papel dentro do agro da IFM, né, é poder promover isso aí. Vamos fazer um teste, vamos jogar esse dado na nuvem. Mas eu não preciso. Mas vamos, só para você ver. Então experimenta aí, faz um test drive com a gente. Vamos ver se mudar essa cultura, né? Exatamente. Exatamente. Esse é o trabalho que você E tem muita gente que quando põe a tecnologia no campo, gosta, acha legal. Eu tô vendo os dados no meu celular aqui. Mas para que isso? Não sei, só sei que ficou legal. Então é isso que é a intenção. Eu acho que as empresas de tecnologia, né, a IFM ou tantas outras aí, a questão, é isso que é o legal. É a gente tentar mostrar para esse pessoal que não é um bicho de 7 cabeças e isso não vai fazer ela perder toda a plantação dela, né? Sim. Inclusive, Pissim, pegando o teu gancho como propagador aí da tecnologia na indústria, no agronegócio, teremos esse ano a AgriShow 2025. E a IFM estará presente, mais uma vez, pelo 3º ano consecutivo, com seu stand, com várias tecnologias de automação industrial, de indústria 4.0, de digitalização, várias novidades que eu não vou dar aqui spoiler, né? Final de abril, início de maio, estaremos lá mais um ano, certo? É isso aí. Lá junto com o nosso amigo também Tiversino, esperamos também a sua visita ao nosso stand lá. E, bom, eu acho que é isso. Então, assim, eu queria aproveitar aqui o momento para agradecer você, Tiversino, pela presença. Sim. Você está inaugurando aqui uma nova fase do nosso IFMcast. Você que veio aí hoje lá de Pedregulho, aqui para São Paulo, no nosso estúdio aqui do nosso IFMcast. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje batendo esse papo conosco, falando da sua experiência com a IFM, falando da Monsanto, do mercado. Sim. Se você quiser deixar algum recado aqui pro público, o que você pensa para o futuro da Monsanto, quais são suas ideias, algum contato, pode ser o seu WhatsApp, se alguém quiser falar com você, trocar ideias sobre... fique à vontade para dar a sua mensagem final aqui para o nosso público. Sim, através lá no standard, né, da IFM lá, a gente com a parceria vai estar nossos equipamentos em parceria, né, algumas demonstrações, né, dos aparelhos, né, que a gente eletrônico da FM no nosso equipamento, que vai estar tudo lá. E também, né, dizer que a tecnologia da FM para trazer mais, para agregar mais valores, né, em cada inovação dos nossos equipamentos aí. Então, assim, se precisasse na parte de irrigação, de plantio, né, voltado a essa parte de citros, parte de cafeicultura e tudo mais, indo lá na FM no stand, encontra a gente lá, né? Tem algum contato que alguém quiser falar com você, um telefone? Tem. O contato Pode falar. O 16 997 89 9378. Aí entra em contato com você e com a Monsanto. Isso. Legal. Obrigado. Isso. Meu amigo, e sim, mais uma vez estamos juntos aqui. Obrigado por trazer essa fera aqui, para a gente poder conhecer, para falar um pouco sobre esse mercado tão interessante. Quiser deixar o seu recado final aí para o público, fizer alguma mensagem? Não, queria só agradecer também o Tiversino pela parceria, né, de sempre. A gente sempre trabalhando aí de uma forma bem descontraída, que é o jeito Pissim de atender, né? Bem descontraída, mas com responsabilidade, sempre com foco no resultado, né? Ser uma coisa produtiva, um projeto legal. E convidar o pessoal aí para a AgriShow. O nosso stand esse ano vai ser legal. Não quero dar muito spoiler, mas vai ter coisa grande lá. Novidades? Vai ter novidades, vai ter coisa grande.
apareçam por lá, nos prestigiem lá, né? E para quem precisar aí de qualquer tipo de aplicação, qualquer problema que tenha no seu, né, na sua fazenda, na sua produção, poder contar com a IFM aí, que a IFM sempre tem uma solução para poder ajudar a aumentar a produtividade. E te acha no LinkedIn, né? Isso. Thiago com... Thiago normal, Thiago sem H. Sem H e o Piscin com 2 Cs. E N no final. Isso, então, exatamente. Thiago Piscin com 2 Cs, N no final, no LinkedIn. Exatamente. É o teu contato. Tá. Obrigado, meu amigo. Obrigado Perfeito. a vocês. Obrigado pelo... Você falou mais alguma coisa? Não. Acrescentar mais alguma coisa? Então, gente, mais uma vez, Tiversino, Piscin, muito obrigado. Prazer enorme. A gente está fazendo, inclusive, esse esquenta aí, né, pro AgriShow. É por isso que nós chamamos aí como primeiro convidado o Tiversino, que é um especialista aí na área agrícola, junto com o Thiago Piscin. E é isso, você encontra aí tudo sobre a IFM no nosso e-shop, que eu já falei para vocês. Nas redes sociais, estamos no LinkedIn, no Instagram, no Face. E agora também, esse episódio vai estar também no Spotify, né, como grande novidade, além do YouTube, do canal do YouTube, no Spotify. E aguardamos aí vocês para os próximos episódios, esse ano com novidades, com clientes aí, feras como o Tiversino. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até o próximo IFMcast. Um abraço. Obrigado. Tchau.